Isso aí, olá, oi para vocês, vamos lá estudar o exame 29º exame da ordem, unificado. Prova tipo 1, branca, tá aqui. Essa prova eu baixei da internet e como eu falei nos outros vídeos, nós estamos falando aqui de uma metodologia em que você estuda as últimas provas e alguns simulados, você vai tabular, você vai colocar numa planilha, você vai buscar a sua pesquisa a partir das provas. Foi um método que eu utilizei para ser aprovado. Okay? Há vários métodos, né? Há vários tipos de aluno, mas esse método deu certo comigo. E é um método que você vai gastar o seu tempo, mais do que dinheiro. Sempre algum dinheiro é gasto, obviamente, né? Mas está aqui a primeira questão. Ela vai falar sobre o tema da inscrição do advogado na OAB, do estágio da identidade profissional. Ok? Nessas últimas provas que a gente está fazendo ao inverso, né? Prova 31, 30 e 29. Esse tema caiu 2 vezes nessas 3 provas, né? Não é o tema que mais caiu, como a gente vai ver, mas é um tema que já caiu mais de uma vez nas últimas provas. Então, obviamente, todos os temas são importantes, mas a gente está apresentando aí uma questão, uma estatística, para se ter uma ideia. Júnior é bacharel e é estagiário. E ele, juntamente com um advogado, do escritório onde ele é estagiário, ele assinou uma consultoria jurídica. O cliente se sentiu lesado nessa consultoria, alegando culpa grave na sua elaboração. Ok, a questão é, o estagiário é tão responsável quanto o advogado? A gente vai ver que não, e a resposta dessa prova era que ele pode atuar como estagiário, mas a responsabilidade do conteúdo é do advogado, a responsabilidade do conteúdo jurídico. O artigo 29 do Regulamento Geral vai estabelecer o que pode ou não fazer o estagiário inscrito na OAB. Retirar, devolver autos, obter junto aos escrivães certidões e os autos, assinar petições de juntada e atos extrajudiciais. Ele pode comparecer isoladamente, desde que com autorização ou subestabelecimento do advogado. Ok, então são essas as funções, né? Os atos judiciais, o estagiário não pode ser responsabilizado. Ok, vamos lá. Dos direitos e prerrogativas do advogado. O advogado X foi preso em flagrante, roubando garrafas de vinho, valor bastante expressivo. Foi levado à delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante, sem a presença do representante. Certo ou errado? A resposta certa é que a lavratura do auto de prisão não é viciada, né, desde que haja comunicação expressa seccional. Né, não precisa ter o representante lá. E aqui, ó, dos direitos do advogado, como nós vimos, artigo 7º, são direitos do advogado, inciso 4º, ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por um motivo ligado ao exercício da advocacia. Nesse caso, não tinha nada a ver com o exercício da advocacia, ou o caso dos vinhos. Ok, bora lá, questão de número 3. Traz aí como tema da Sociedade de Advogados. Aí nas últimas 3 provas caiu 3 vezes esse tema. Um tema que eles dão, né, a banca da FGV dá bastante importância. Sociedade de Advogados a respeito do contrato do advogado associado, né, deve ser averbada em registro de Sociedade de Advogados, não implicando vínculo empregatício. Artigo 39 do Regulamento Geral está aqui. Sociedade de advogados pode associar-se com advogados. A sociedade pode, sem vínculo empregatício, para participação nos resultados. Os contratos referidos nesse artigo são averbados no registro da Sociedade de Advogados. Ok. A segunda, dos direitos e prerrogativas do advogado. Caiu a segunda vez nessa prova.
Advogado conselheiro de certo conselho seccional foi condenado pelo crime de tráfico de influência a uma pena privativa de liberdade. Respondeu o processo de liberdade apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado. Quanto aos direitos, considerando disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. A alternativa correta era que ele não tem direito a ser preso em sala de Estado maior em nenhum momento do cumprimento da pena, que se inicia, nem terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. O artigo 7º do Estatuto, aqui olhar inciso 5, são direitos do advogado. Importantíssimo isso aqui, a questão dos direitos do advogado, você ler e memorizar, não há outra saída, né? Não ser recolhido preso antes da sentença transitada julgado, senão em sala maior, com instalações e comunidades condignas, e na sua falta em prisão domiciliar, antes da sentença transitada em julgado. Então aqui é após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A questão-chave está aqui. Antes tem direito, após não. Ora lá, mais uma questão. Estamos aí na questão de número 5. Questão de número 5 do processo na OAB, processo disciplinar e recursos. Ok? Esse é o tema. A resposta está aí nos estatutos, já está aqui prontinho, né? Da advocacia e da OAB. No artigo 75 está a resposta. Conselho seccional proferiu 2 decisões, ambas unânimes e definitivas em 2 processos, acerca da matéria que é objeto do processo 1, diversos julgados em sentido diametralmente oposto. Quanto ao processo 2, há apenas uma decisão contrária. Ok, nós vamos ler aqui, cabe recurso federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional quando não tenham sido unânimes, ou sendo unânimes, contraria essa lei, decisão do Conselho Federal ou outro conselho, ou ainda o Regulamento Geral. Então aqui há esses julgados, né, proferidos pelo Conselho Seccional Y da OAB em sentido diametralmente oposto, no caso da primeira decisão, e na segunda, na decisão contrária do Conselho Federal da OAB. Então cabe recurso das duas. Cabe recurso da decisão proferida no processo 1, cabe recurso da decisão proferida no processo 2. Ok, essa um pouco não tão fácil, né? A 6, Conselho Seccional, é o tema do Conselho Seccional, subseção Caixa de Assistência dos Advogados. Okay, aqui, a conduta de um juiz em certa comarca implicou violação das prerrogativas de advogados previstas na Lei 8.906/64. Ok, considerando a hipótese narrada, de acordo com o Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Aqui vai falar de competência, então quando Esse é o resultado principal. Quando você observa as questões, você vai ver a competência dos presidentes federal, seccional e subseção. A última é a competência do presidente federal, do seccional, da subseção formularem representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado investido de poderes bastantes para o ato. A primeira não fala sobre isso, né? A D está mais completa, né? E as outras falam que a competência é apenas de um, né? Aqui apenas do Conselho Federal. A outra apenas do Conselho Seccional. Nós observamos aqui que compete ao presidente do Conselho Federal, ao seccional da subseção, tomar conhecimento do fato, violação de direitos, prerrogativas da profissão. Parágrafo único, pode designar advogado investido de poderes para finalidades desse artigo. Então está aí o embasamento de acordo com a lei, né? Por isso, de acordo com o código, quer dizer. Então é interessante estar lendo e realmente estar relendo, lendo e relendo, trabalhando várias hipóteses em relação a esses temas, para que você venha a tornar isso mais próximo de você. Tem essa ideia, proximidade com os temas. Que isso aí, vamos para as 2 últimas questões do exame de número 29, né, o 29º exame da ordem. Estamos aí analisando as 4 últimas provas e tentando estabelecer uma metodologia.
de estudo para os colegas alunos, né? E colegas também ex-alunos ou quem encontrar pela internet o material. A questão de número 6 fala sobre das infrações e sanções disciplinares. Esse é o tema. Muito interessante isso que eu falei anteriormente, você se aproximar do tema, criar essa intimidade com o tema. A conduta, não, é aqui. Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes do seu mandato. Entretanto, Tomás deixou injustificadamente de efetuar o pagamento. Após, em 8/4/2019, após negar o pagamento, Tomás solicitou que agendasse uma reunião para esclarecer-se. Milton, o advogado, falou que não prestaria nenhuma informação. No mês 5, solicitou que devolvesse alguns bens móveis que havia sido confiados ao advogado. Milton também se recusou. Ok. Quer saber se as condutas ferem, o código de ética, são infrações éticas. O artigo 12, aqui do Código de Ética e Disciplina. A conclusão de existência da causa, tem havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver o cliente a bens. Então, a segunda conduta, a gente viu que já configura infração. Valores, documentos que hajam sido confiados, ainda que estejam em seu poder, bem como prestar-lhe contas. Ok? Então, ambas condutas praticadas configuram infrações éticas. Ok? E a última questão, o sócio de certa sociedade de advogados divergir intensamente quanto à solução de questões relativas à conduta disciplinar, relação de clientes e honorários. A pergunta era sobre competência, Então, quando é sobre competência, você já geralmente encontra A, B, C e D, compete ou não compete. E aí você já tem uma ideia que vocês vão estar falando sobre a quem compete. A resposta, Tribunal de Ética e Disciplina, Código de Ética e Disciplina, o artigo 71. A nossa resposta está aqui, compete dos Tribunais de Ética e Disciplina. Marcar aqui, compete aos Tribunais de Ética e Disciplina. E daí nós vamos encontrar, no inciso 6º, atuar como órgão mediador e conciliador nas questões que envolvam B, dúvidas e pendências entre advogados, partilha de honorários contratados, controvérsias surgidas na dissolução da sociedade. Então, a resposta certa compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como conciliador em pendências concretas relativas à partilha de honorários. Ok. Aí, finalizando, lembrando que nós vamos fazer mais uma prova de ética e depois vamos falar de uma outra matéria, uma matéria que particularmente eu gosto muito, que é a parte de filosofia. Mas fazemos mais uma prova e depois, dependendo aí se o material realmente for um material que interesse a mais pessoas, a gente vai voltar revendo também os simulados que foram feitos. Isso aí, até mais, abraço.